Começa mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Em parceria com o TRT de Goiás, o Ministério Público do Trabalho inaugura uma cozinha-escola, parte do projeto de empregabilidade Mais Um Sem Dor. Pedidos de seguro-desemprego pela internet aumentam durante a pandemia provocada pela Covid-19. E no bloco de entrevistas, o juiz Kleber Salles fala sobre os desafios da audiência de instrução telepresencial na Justiça do Trabalho. Hora Extra está no ar. O Ministério Público do Trabalho em Goiás, em parceria com o TRT-18, inaugurou uma cozinha-escola. A iniciativa faz parte do projeto de empregabilidade Mais Um Sem Dor. O objetivo é proporcionar qualificação profissional para grupos socioeconomicamente vulneráveis. Tudo o que é necessário para uma cozinha-escola está aqui, nesta unidade móvel instalada em frente à Casa do Turismo, no centro de Goiânia. O container chama a atenção não só pelas cores, como também pela missão que cumpre a partir de agora: ser espaço para aulas práticas dos alunos que participaram do curso de cozinha industrial, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho de Goiás, em parceria com o Senai e outros órgãos, como o Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região. O projeto chama Mais Um Sem Dor, e a ideia desse nome é que cada aluno que tem acesso, contato com o projeto, seja mais uma pessoa sem dor no nosso mundo. O projeto ele é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, mas existem vários outros importantes parceiros que contribuem. A título de exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, a Organização Internacional do Trabalho, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, o Senai e agora a Secretaria de Turismo via Governo do Estado. O projeto visa a formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho. Um projeto fantástico que o Ministério Público do Trabalho, sob a coordenação do procurador Tiago Ranieri, vem realizando, promovendo a inclusão no mercado de trabalho de pessoas muitas vezes marginalizadas e fazendo uma inclusão com segurança, com capacitação e com formalidade. A cozinha foi apresentada em uma cerimônia de inauguração e faz parte do projeto de empregabilidade Mais Um Sem Dor, que oferece cursos de qualificação profissional. O objetivo é abrir as portas do mercado para pessoas em vulnerabilidade social, como transexuais, pessoas em situação de rua, mulheres negras e vítimas de violência doméstica. Para participar, é necessário fazer parte desses grupos e procurar a Defensoria Pública do Estado ou o Ministério Público do Trabalho. Com toda essa estrutura da cozinha-escola, os alunos participantes dos cursos vão poder colocar a mão na massa e mostrar ao mercado de trabalho todo o talento gastronômico. E a ideia não é ficar só aqui por Goiânia, não. O projeto também vai ser levado para cidades do interior do estado. Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, e a cidade de Goiás devem ser as primeiras a receber a unidade móvel, que tem o apoio do governo do estado por meio da Goiás Turismo. A gastronomia é um dos grandes pilares do turismo, então desde aprender a mexer com carne, com pão, com massa, então ele vai ter um ofício verdadeiramente. O projeto é mais abrangente, o projeto trabalha construção civil, trabalha música, trabalha arte e a gente começou com eles aqui e a gente quer estender para outros segmentos também. As aulas serão ministradas por renomados chefes de cozinha. A intenção é preparar bem os alunos para fazer diferentes tipos de prato. Eu vou dar cozinha francesa, cozinha italiana, cozinha brasileira, o básico, né, para aprender a chegar no restaurante e um chefe lá, um cozinheiro-chefe perguntar, faz um risoto, e a pessoa não sabia nem o que é um risoto, né? Então é isso que nós vamos fazer nesse mês aí de curso, cada turma, né? Essa mulher é uma das alunas, já aprendeu muitos pratos e aproveitou para fazer propaganda. Ô pessoal de restaurante, vocês estão aí de restaurante abertos, né, precisando de funcionários, então tem um aluno aqui do Senai que está prática nos pratos, é só chamar que a gente vai, entendeu? Tem o telefone de contato que é 93269573, esse é meu telefone, Sidlene. DDD 62? DDD 62. Estou muito feliz por isso, entendeu? E o que a senhora é boa na cozinha? De tudo. Manda bem na cozinha, né, Sidlene? Muito sucesso para você e toda a turma. Sem preconceito, misturados e unidos, que todos sejam vencedores. Pedidos de seguro-desemprego pela internet aumentam durante a pandemia provocada pela Covid-19. Veja a seguir as regras para recebimento do benefício e como solicitá-lo. Como muitos brasileiros, Shirlene se viu desempregada em plena pandemia do novo coronavírus.
Por videoconferência com a netinha no colo, a bordadeira conta que a empresa alegou que precisava reduzir o número de funcionários. Péssima notícia nessa crise, hein? Agora ela quer saber se vai ter direito ao seguro-desemprego. Fez a solicitação do benefício pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, mas o problema é que 5 dias depois ainda não tinha resposta. Porque eu tinha meu nome, não apliquei na empresa, né, que eu era sócia, e já deu baixa faz tempo, só que lá no sistema ainda não estava como te dado baixa, então tem que esperar essa baixa para eles analisar, para ver se eu vou pegar ainda o seguro-desemprego. Tem análise ainda, todo dia que eu ligo ainda está em análise. Fala que está em análise, que é para ligar mais tarde, que espera mais um pouquinho. Enquanto isso, as contas da Shirlene estão chegando e sem dinheiro a situação financeira fica mais difícil. Com a suspensão do atendimento presencial nas agências do Ministério do Trabalho e a necessidade de fazer isolamento social, muitos trabalhadores tiveram que recorrer a outros canais de comunicação para pedir o benefício. Dados da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego mostram que o número de pedidos de seguro-desemprego feitos pela internet e plataformas digitais aqui em Goiás saltou de aproximadamente 2.000 em março para quase 17.000 em abril. Com a pandemia do coronavírus, a demanda é cada vez mais alta. Por isso, além do número 158, que atende todo o país, a Superintendência disponibiliza alguns números que atendem apenas o estado de Goiás. Anota aí os telefones. 3227-7095 e há também outros 4 números com final 96, 97, 98 e 99. Esses telefones, eles são para o seguro-desemprego, exclusivamente para isso. E carteira de trabalho também, se alguém tiver alguma dúvida. Mas as pessoas ligam querendo saber sobre o coronavírus, sobre o PROCON, sobre serviços que a prefeitura oferece. Então, isso dificulta. Talvez você vá ligar e vá encontrar telefone ocupado. Mas eu peço que insista, porque na ponta tem um atendente. O seguro-desemprego também pode ser solicitado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo e-mail trabalho.go@mte.gov.br. É bom lembrar que só tem direito ao benefício quem foi demitido sem justa causa. Se for a primeira vez que solicita o seguro-desemprego, a pessoa deve ter trabalhado pelo menos 12 meses no período de 1 ano e meio antes da dispensa. Caso seja o segundo pedido, o tempo de trabalho é de pelo menos 9 meses no período de 1 ano antes da demissão. Da terceira vez em diante, o beneficiário deve ter trabalhado 6 meses anteriores à data da dispensa. O trabalhador formal tem até 120 dias para requerer o benefício após a data da demissão. Segundo a superintendente, a primeira parcela costuma ser paga no prazo de 10 a 15 dias depois da solicitação, se os dados e a documentação estiverem corretos. Tem pessoas que talvez precisam entregar documentos. Esses documentos, tem que ser entregue de forma presencial, a gente abriu aí para serem entregues, a pessoa digitaliza e joga pelo e-mail trabalho.go. Os nossos atendentes, né, vão analisar os documentos e vão dar vazão àquilo ali. Depois de gravar a entrevista, Shirlene recebeu a boa notícia. Vai ter direito ao seguro-desemprego por 4 meses. Que coisa boa, hein? Que esse dinheiro te ajude a superar essa fase tão difícil que estamos vivendo. No próximo bloco, o juiz Kleber Salles fala sobre a audiência de instrução telepresencial na Justiça do Trabalho. Como magistrados, advogados e partes estão vencendo os desafios do meio eletrônico para realizar atos de instrução processual. Veja a seguir. A Justiça do Trabalho, durante a pandemia, mantém plena atividade e teve que se reinventar, acelerando o inevitável passo rumo à tecnologia e ampliando seu olhar eletrônico de atuação. E para falar sobre os atos de instrução processual durante a audiência telepresencial, nosso convidado de hoje é o juiz Kleber Salles. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Kleber. Obrigado, Fabíola. É sempre uma honra estar aqui no Hora Extra para prestar esclarecimentos em assuntos de interesse da sociedade. E esse é um assunto agora muito importante para juízes, advogados, partes, né, doutor Kleber? Sem dúvida. Doutor Kleber, a Justiça do Trabalho retoma sua centralidade como destino final de várias questões de direito, novas inclusive, né?
E por meio de ferramentas eletrônicas. Tudo isso é novo, forçou magistrados, advogados e partes a se unirem para conseguir realizar atos de instrução com a ajuda da tecnologia. Quais são os maiores desafios nesse contexto? Bom, dentro de um contexto completamente inusitado, como é o da pandemia ora em curso, eu diria que o maior desafio é exatamente quebrar a desconfiança das partes e dos advogados, da sociedade de um modo geral, em relação às novidades que necessariamente precisam ser implementadas para que a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário como um todo, e em especial a Justiça do Trabalho, siga prestando a sua jurisdição. Agora, obviamente, sem expor as partes e advogados, aqueles que de algum modo participam do processo, aos riscos inerentes ao contágio pelo novo coronavírus. Então, dentro desse modelo que os tribunais têm apresentado a partir de diretrizes fixadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós precisamos quebrar essa desconfiança e, ao mesmo tempo, implementarmos a plataforma das audiências por videoconferência com a maior tranquilidade possível, para que as partes e os advogados saibam que, a propósito de entregarmos a prestação jurisdicional, nós não queremos de modo algum interferir. Antes disso, na verdade, queremos zelar por todos os direitos processuais das partes. Certo. O desembargador Paulo Pimenta, presidente do TRT de Goiás, falou exatamente nesse sentido. Vamos ouvir o depoimento dele, né, que ele fala que a Justiça do Trabalho precisa, nesse momento, entregar a máxima jurisdição possível. Vamos lá. A realização das audiências por videoconferência, inclusive as audiências de instrução, é indispensável para que a Justiça do Trabalho, em meio à pandemia, possa prestar o máximo de jurisdição possível com o mínimo de exposição ao risco que for necessário. E isso assume uma relevância ímpar num momento como esse, em que uma grande camada da população, tanto trabalhadores como empresários, necessitam da atuação da Justiça do Trabalho para a pacificação de seus conflitos. Por isso, é extremamente relevante que todos os atores envolvidos na realização dessas audiências nos empenhemos por superar as dificuldades que sabemos existentes, mas que, com empatia e com boa vontade, nós descobriremos mecanismos para superá-las e realizar essa entrega da prestação jurisdicional. É exatamente isso. Nós estamos todos, no âmbito da Justiça do Trabalho, imbuídos desse propósito, de, como Sua Excelência o Presidente do Tribunal diz, prestarmos a máxima jurisdição com a mínima exposição possível da sociedade aos riscos desse contágio em curso. Bom, agora, dentro desse contexto, é óbvio que nós precisamos deixar claro que a Justiça do Trabalho não está pedindo também necessariamente o favor das partes. Nós estamos prestando jurisdição e quando as partes vêm à Justiça buscar jurisdição, elas obviamente se sujeitam, essa é uma característica da jurisdição propriamente dita, se sujeitam ao trâmite do processo. E esse trâmite, hoje, ele conta com audiência por videoconferência. Então, a realização da audiência por videoconferência, a gente pode desdobrar isso em questões práticas um pouco adiante, mas eu já antecipo, ela não é uma mera faculdade para as partes, ela é um instrumento disponível para o processo e, observando as condições técnicas e práticas, elas devem ser realizadas. Essa é a mensagem que vem da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e a mensagem que nós temos, enquanto Poder Judiciário, disponível a solucionar esses conflitos. Certo, doutor Kleber. E um dos pontos mais característicos do processo do trabalho é a proximidade com as partes, né? Na sua experiência, o juiz sabe onde se encontra a verdade ou não. Como é que fica esse julgamento com o distanciamento físico? É mais difícil? Pela minha experiência no âmbito do primeiro grau, já de dezenas de audiências realizadas, eu percebi uma interação tão qual ou mais, inclusive, atenciosa de todos os envolvidos durante essas audiências por videoconferência. Porque se, de um lado, a gente não tem o contato físico pelas restrições hoje óbvias, por outro, nós temos, repito, uma atenção diferenciada que todos estão colocando na prática daquele ato. Então, isso tem compensado e eu não tenho visto nenhum risco ao que nós poderíamos chamar de humanidade do processo, ou humanização dos atos processuais.
Em que situações não seria possível a produção de prova por audiência telepresencial? Você já se deparou com isso? Eu tenho como vislumbrar isso? Eu diria que o direito inicial das partes em relação à prestação jurisdicional é o próprio acesso, de forma amplamente considerado esse acesso. Logo, se eu não tenho condições de participar por alguma deficiência técnica ou dificuldade prática daquele ato por videoconferência, essa audiência, por óbvio, não vai ser realizada. Tanto que a resolução, a portaria, perdão, 855 do TRT da 18ª Região, prevê expressamente que, intimados os advogados e as partes para que digam se tem condições técnicas e práticas de participar da audiência, havendo o mero silêncio, para que você tenha ideia, Fabíola, a audiência já não será realizada. Agora, eu tenho chamado a atenção nas falas que tenho feito sobre esse assunto, que não é o ideal o mero silêncio. Aliás, é algo nada recomendável, porque há um dever das partes de cooperação, assim como do próprio magistrado, que a gente extrai hoje de forma muito clara do artigo 6º do Código de Processo Civil, que vai exatamente recomendar que todos, de algum modo, colaborem para que a prestação jurisdicional, não é que torça para o outro, mas colabore para que a prestação jurisdicional seja entregue dentro do prazo e das condições razoáveis. Então, o silêncio da advocacia, eu tenho falado a vários amigos advogados, alunos advogados Brasil afora, não é uma opção. O advogado precisa apresentar uma justificativa para a não realização do ato, até porque a jurisprudência que tem se formado no Conselho Nacional de Justiça é no sentido de distinguir as expressões informação e justificação, de modo que a mera informação suspenderá o prazo, conforme artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução 314 do CNJ, por si, ou seja, o advogado peticiona e diz que não consegue preparar a sua defesa no prazo que o juiz assinalou. Muitos juízes têm concedido o prazo nos moldes da portaria 797 aqui do TRT 18, concede-se o prazo de 15 dias para contestação. O advogado apresenta uma petição e diz, não tenho condições de fazer a contestação, porque precisaria ir ao arquivo morto da empresa, que é todo físico, e o acesso está limitado pelas contingências de um decreto do Estado, do município e assim por diante. Basta informar, o juiz não tem como avançar no procedimento. Agora, por outro lado, se designa uma audiência de instrução, não basta a mera informação para não participação, e tampouco a argumentação de que, por parte do advogado, por exemplo, de que não se sente confortável. Uma outra a característica da sujeição relacionada à jurisdição implica que as partes têm direito ao acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo, com ampla defesa contraditória, mas hora nenhuma a Constituição assegura um acesso, entre aspas, confortável. Então, processo, exatamente por ser ato de Estado, expressão do Estado juiz, ele obviamente vai em algum momento gerar desconforto. Isso pode acontecer numa audiência presencial, pode acontecer numa audiência telepresencial. Muito bom, doutor Kleber. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz Kleber Salles sobre a audiência de instrução telepresencial na Justiça do Trabalho. Voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz e professor Kleber Salles sobre a audiência de instrução telepresencial na Justiça do Trabalho durante a pandemia da Covid-19. Doutor Kleber, o advogado Edson Veras comentou que na audiência presencial o juiz preserva as testemunhas de interferências externas, impedindo qualquer tipo de comunicação que possa prejudicar o depoimento, interferir no depoimento. Então ele pergunta, como assegurar a ausência de interferências na audiência telepresencial? Excelente pergunta, doutor Edson. Essa talvez seja uma das maiores preocupações que a advocacia tem expressado no contexto da chamada colheita da prova oral. E eu tenho manifestado a partir de duas premissas. Primeira delas, não é o fato de nós mudarmos o ambiente que automaticamente vai levar partes e advogados
a condutas desleais, a condutas antiéticas, a condutas que visem a fraudar a colheita da prova. Então, esse é um primeiro aspecto de credibilidade, especialmente da advocacia, no contexto da atuação em uma teleaudiência. Então, da mesma forma que nós temos na audiência presencial condições de fazer ou de exercer o chamado poder de polícia processual, na telepresencial nós também o fazemos. De que modo isso? Primeiro aspecto, advertindo a partes e advogados antes da própria audiência, ou seja, num despacho saneador ou na própria audiência de conciliação em que, sendo esta frustrada, se designa a audiência de instrução, de que comportamentos que possam levar à própria desconfiança ou a indícios de comunicação durante a colheita da prova não serão admitidos. Então, eu vou pedir, por exemplo, que a parte foque na câmera que ela está utilizando, de um celular, de um computador, ou qualquer outro meio que o valha, para que eu perceba se houver desvio de atenção. E pode haver desvio de atenção? Pode. Ela pode estar num recinto sem condições de ter a porta completamente fechada e alguém ali ingressar. Agora, é perceptível aqui durante esse programa, durante as lives, né, que tanto se disseminam por aí em temas tão importantes, quando há algum desvio de atenção na câmera ou a partir do referencial da câmera, talvez seja até mais fácil de perceber do que quando acontece presencialmente. E um outro dado muito relevante é o seguinte: essas audiências serão gravadas. Então, além da fiscalização que todos imporão em relação a todos, eu, por exemplo, estou realizando audiências com 2 secretários presentes à sala de audiências. Então, eu tenho um staff composto por 2 pessoas. Na presencial, só tem uma. Há o advogado da parte adversa, há a própria parte adversa. Há um universo de pessoas ali que vão observar a atitude das outras e terão condições de alertar o juiz quanto a qualquer indício de que está havendo ou esteja havendo uma comunicação ou algo que frustre a isenção da colheita daquela prova. Então, mais do que meras impressões que às vezes o juiz lança em ata de audiência nas presenciais, hoje ele poderá fazer isso, as atas seguirão sendo redigidas, mas ele terá o recurso, assim como as partes e advogados, de rever toda a filmagem, rever tudo o que aconteceu, para dali, inclusive, dissipar uma desconfiança ou confirmá-la. E aí buscar, pelos meios processuais disponíveis, uma impugnação, uma alegação de nulidade ou coisa que o valha. O que nós não podemos deixar prevalecer é o que eu tenho, por provocação, chamado de princípio da nulidade por pressentimento. Então, eu pressinto que uma audiência de instrução por videoconferência vai gerar nulidade, porque a parte vai se comunicar, a testemunha vai ser orientada, etc. Não é por aí. Eu, na verdade, preciso pressentir que haja boa-fé, lealdade e cooperação, além de paridade de armas. E que tenha ali um juiz e eu próprio como advogado, o meu colega como advogado, as partes, fiscalizando o ato, como deve acontecer. Nesse sentido, a tecnologia ajuda, né? Se eu estou de frente de uma tela, você consegue ver as pessoas de frente também, né? Exatamente, inclusive congelá-las né? E rever a postura. Muitas vezes, durante a audiência, por uma série de fatores ou de interferências naturais dentro de um contexto de uma sala de audiências, o juiz não percebe a testemunha entrando, a testemunha se posicionando. Às vezes, a própria qualificação, a gente, por algum motivo, não se atenta a esse momento que é o que a gente chama de verdade absoluta, né? Que ele está entregando dados que a gente tem documentação a respeito, não vai mentir quanto a isso, ao nome, o número do documento, o endereço, etc. Então, ali já é um referencial que você tem da postura. Então, a essas respostas, a testemunha está absolutamente tranquila, mas as respostas quanto à causa, ela já muda o perfil completamente de comportamento, você já tem ali um indício para variar nas perguntas. Muito se fala assim, mas a testemunha pode estar com uma cola, um telepronto ali à sua frente. Vejam, as nossas perguntas são dinâmicas. Por mais que o tema seja repetitivo, uma jornada de trabalho e suas consequências, as condições de trabalho e suas consequências, cada juiz faz de um modo. Então, eu diria que seria preciso muita criatividade e até capacidade de
de antecipação ao que o juiz possa perguntar, para que um advogado, e aí repito, o que eu presumo da advocacia é a boa-fé, não é a má-fé, não é a malandragem, né? As pessoas estão achando que transformou o meio, as pessoas vão ser quase que delinquentes processuais naturais. Não, nós vamos trabalhar sob essa perspectiva de lealdade, boa-fé e cooperação. Então, há o arcabouço jurídico pronto, temos plataforma eletrônica, só não realizaremos, portanto, essas audiências quando efetivamente as partes ou excepcionalmente um advogado não tiver condições práticas ou técnicas para fazê-lo. No mais, nós realizaremos com bastante tranquilidade. Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre as audiências telepresenciais. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, sigo à disposição para maiores esclarecimentos, inclusive quem quiser acompanhar pelo Telegram, eu tenho tratado em live sobre esse assunto, muito possivelmente farei algum curso quanto a esse novo mecanismo, né? A pedido inclusive dos advogados que sempre estão nas aulas ou participam de algum modo das redes sociais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz Kleber Salles, professor também, sobre a audiência de instrução telepresencial na Justiça do Trabalho em tempos de pandemia. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás, pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.